de oprimir os povos foi-se modificando. A ambição sofreu grandes alterações. Agora, os homens usam de conteúdo cultural violador de multidões na sua conduta. E não é a força do braço, nem o nome de família que alimentam o seu prestígio. É antes a energia de uma convicção que se imponha pela utilidade do que prometem. A arte de oprimir os povos, a arte de oprimir os povos, a arte de oprimir os povos foi-se modificando. Foi-se modificando. A ambição sofreu. A ambição sofreu. Grandes alterações. A arte de oprimir os povos foi-se modificando. A ambição sofreu grandes alterações. Agora os homens usam. Agora os homens usam do conteúdo cultural violador de multidões na sua conduta. Não é a força do braço, nem o nome de família. Não é a força de um braço, nem o nome de família que alimentam o seu prestígio. Não é a força do braço, nem o nome de família que alimentam o seu prestígio. Não é a força do braço, nem o nome de família que alimentam o seu prestígio. É antes a energia de uma convicção que se imponha pela utilidade do que prometem. Arte de oprimir. Prometem. É arte de oprimir. Foi-se modificando. Muito boa tarde a todos e a todas. Desde já obrigada por estarem desse lado. Chamo-me Carolina Mendes e sou coordenadora do State to Talk, Instituto de Imersão Cultural.
Estamos hoje aqui para falarmos da Agostina Bessa Luís, uma das figuras ilustres portuguesas nortenhas que integra o nosso mais recente produto turístico, pedagógico, na Rota dos Artistas à Procura do Belo. Começar por agradecer ao Névio Silva por este momento musical e, paralelamente, agradecer ao nosso parceiro Arte Tâmega, uma escola de ensino artístico sediada em Marco de Canaveses e que amavelmente, mais uma vez, se juntou a nós para homenagear a Agostina Bessa Luís. Desde já, a desejar-vos muita saúde. Face ao contexto pandémico que se tem vindo a instalar nas nossas vidas e cujas as estatísticas são evidência disso mesmo, remetemos-nos à ponderação, ao cumprimento das regras DGS e à privação da presença física uns dos outros. Não obstante, acreditamos que tal situação tem instigado a nossa criatividade para desenvolver formas alternativas de estarmos juntos, tal como esta. Não podemos parar e, entre outras áreas, a área da cultura e da educação não podem parar. Sendo assim, aqui estamos nós para fazer acontecer. Com estas 3 conferências, a que aconteceu no passado 26 de setembro, a de hoje e a próxima em 7 de novembro, o State Talk Instituto pretende divulgar o seu novo produto turístico-pedagógico que se intitula Na Rota dos Artistas à Procura do Belo e que visa perpetuar não só a memória de algumas figuras ilustres, mas também os respectivos territórios. Com este produto, o State Talk convida os visitantes nacionais e ou estrangeiros a percorrer um itinerário temático, partindo à descoberta do património material e imaterial no norte de Portugal e no qual é desafiado a experimentar com os locais a vida e obra dos artistas que tiveram origem e ou passagem significativa por Amarante. É assim que fazemos acontecer. E hoje temos um desafio diferente, um desafio ligado à arte do belo, à pintura, e desafiamos o Gonçalo Alves a pegar numa tela em branco e ir retratando o que é que nós vamos falar aqui neste momento. A Agostina, as letras, todo este contexto envolvente. Portanto, Gonçalo, obrigada por teres aceito estar aqui connosco e mãos à obra. Mãos à obra. E fazemos acontecer, e fazemos da melhor forma, com parcerias locais, com as demais instituições e com as pessoas, com os habitantes locais. Neste sentido, estamos nós no Mosteiro de Travanca. Melhor, Mosteiro São Salvador de Travanca, classificado como Monumento Nacional desde 27 de janeiro de 1916, onde fomos muito bem recebidos pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Travanca, Fernando Cunha. Obrigada por estar aqui connosco. Fernando, este mosteiro, em tempos, foi um grande impulsionador do desenvolvimento desta região. Entretanto, estagnou, esteve um tempo parado, mas é já público que se perspectiva aqui uma nova fase, não é assim? Sim. Este mosteiro já tem largos anos de história e largos anos de sobrevivência para continuar a preservar a estrutura que tem. Como disseste, ele inicialmente teve as funções que foi criado um mosteiro, depois passou para um hospital psiquiátrico e desde que saiu de cá o hospital psiquiátrico ficou um pouco, não digo ao abandono, porque nós, junto à freguesia e com a colaboração da Câmara, continuámos a dar-lhe vida, criando eventos como este e outros que criámos durante este período, e agora chegou uma nova fase, que esta nova fase será passar este edifício para o turismo, criar um hotel. E com o programa que o Governo criou, o programa Revive, foi a concurso, foi um dos primeiros 27 monumentos a ir a concurso, houveram interessados e neste momento estão a trabalhar, a criar o projeto para a sua reabilitação para nova utilidade que será na área de turismo, no hotel. Com base nestas pedras, mas olhando para estas pedras, Fernando, estas pedras acumulam aqui muitas memórias. Fez-se muita coisa aqui neste espaço. Sim. Posso falar mais desde que encerrou o Hospital Psiquiátrico, funcionou aqui durante cerca de 50 anos no Hospital Psiquiátrico. A partir daí
Nós também fizemos muita história, ou contribuímos para que fizesse aqui muita história. Verdade. Organizámos em colaboração com várias instituições, como o State Talk e outras instituições. Criámos várias atividades. Podes dar alguns culturais. exemplos? Criámos o Movimento de Artes, que foi dos movimentos muito importantes aqui na freguesia. E eu, em tom de brincadeira, como Presidente da Câmara, dizia que quando criaram o MIMO, o Travanca já teve um MIMO antes. Porque o Movimento de Artes foi mesmo um MIMO em ponto pequeno. E nós nem desconfiámos que ia haver um MIMO. Tivemos aqui pintura, escultura, caricatura, vários tipos de música de saxofone, como tivemos hoje, da harpa, a música mais pop, hip-hop. Tivemos aqui nesse fim de semana balé. Nesse fim de semana conseguimos concentrar aqui no fim de semana essas atividades todas. Por isso, tudo neste espaço. E encontros gastronómicos, não é? Sim. Com a comunidade. Com a comunidade, o grupo de jovens nesse aspecto também foi muito dinamizador, utilizando aqui o espaço, fazendo várias atividades, como em fevereiro, que é as papas, depois em setembro, que era ovos de frango. Foi criando assim várias atividades. E depois o Fernando tem uma característica que nós nos identificamos muito, que é o trabalho em colaboração. E este espaço também era útil para outras instituições, nomeadamente as escolas, que faziam aqui festas também, sim, não é? Sim. E também Puseste sempre o espaço ao dispor. Sim, o espaço esteve sempre ao dispor da comunidade, tanto da freguesia como fora da freguesia. Disponibilizámos sempre o espaço. Os jovens do Externato de Lamiá, por exemplo, o baile de finalistas, já de 12, 13, 14 anos mais ou menos, que fazem sempre cá o baile de finalistas, porque é um espaço que consegue albergar aqui muita gente. E depois tinha uma vantagem para eles, é que não tinham custos. Ora, exatamente. Mas ajudamos uns aos outros, Sim, não é? sim. Bem, e com estes acontecimentos nós fomos criando memórias nas pessoas, não é? Sim. O Mosteiro de Travanca é significativo nas nossas memórias. E também foi uma oportunidade, mesmo pessoas cá da freguesia, e é interessante às vezes falar com pessoas. Ainda há pouco tempo estávamos aqui, por qualquer motivo, por causa deste confinamento, Sim. estávamos aqui para ir dando alguma manutenção a isto, e uma pessoa entrou aqui dentro e dizia assim: eu já tenho 50, quase 60 anos, nunca tinha entrado aqui dentro da freguesia, que isso é que é. E também foi uma maneira de nós, com as atividades que fomos criando, porque quando funcionava o hospital psiquiátrico estava assim um bocadinho fechado, as pessoas tinham um bocado de coisa com os doentes, eram, chamavam-os tolos, e a freguesia foi conhecida por tolos de Travanca. E o que eu digo num tom de brincadeira, nós éramos os tolos que tratávamos as pessoas que tinham problemas psíquicos, que ninguém é por vontade própria, mas era engraçado porque nós, quando começámos a abrir isto à população, as pessoas também foi uma maneira delas conhecerem o espaço que não conheciam, viam só as paredes exteriores e o por dentro não conheciam. Foi também uma oportunidade para a mesma população da freguesia e não só conhecer o espaço. Muito bem. Fernando, muito obrigada por estares aqui connosco. Ele vai ter que se ausentar, mas obrigada. Bem, a Agostina foi sensível a esta realidade, à realidade do mosteiro. E escolhemos o Mosteiro de Travanca, este património material e edificado, estrategicamente, pois o tempo foi cenário de fundo. Este templo foi cenário de fundo, de inspiração de uma das obras da Agostina. Falamos de O Mosteiro, um romance que coloca no centro as ruínas do mosteiro num asilo psiquiátrico, precisamente a realidade que o Fernando estava a dizer, onde procura entender o convívio entre esta e uma aldeia inteira, relativamente aos novos vizinhos. Esta obra mostra como Agostina se vê a viver estes lugares, tal como diz um dos nossos convidados aqui presente, considera que Agostina, literariamente falando, Agostina assume-se uma das personagens do romance, talvez Belchior. Mas já lá iremos. Fiquemos agora com as palavras da Agostina Bessa Luís, Mosteiro de Travanca. O Mosteiro de Travanca fica num rechão que faz ressoar os sinos pelas veçadas.
Havia no mosteiro uma senhora do leite pintada a fresco e que não se sabe onde foi parar. Apareceu quando se descascaram as paredes da caliça que as cobria. Mesmo assim, a igreja é do mais puro românico, com sombras pesadas que convidam à oração. Será que a humanidade está a ficar demasiado grande para a religião, como aventurou Schopenhauer? Mas para a oração não há tempo nem idade. Ela nasce do sofrimento que, esse, nunca merece o tédio das coisas conseguidas. Assim vivemos os lugares com a Agostina. Iniciamos então a nossa conferência andante. Este conceito de conferência andante reúne 2 acontecimentos num só dia, dedicado à escritora da Agostina Bessa Luís. O primeiro momento aconteceu logo pela manhã, onde um pequeno grupo de caminhantes experienciou uma parte do roteiro que desenhamos sobre a escritora. Um evento também ele realizado em parceria com a Associação Movieland, a qual desde já agradecemos. Não quero cantar, amor são passos perdidos, são frios raios solares, verdes ramas dos sentidos, são frios raios solares, verdes garras dos sentidos, são cavalos corredores com asas de ferro e chumbo caídos nas águas fundas. Não quero cantar caídos nas águas fundas. Não quero cantar amor, paraísos proibidos, contentamentos injustos, feliz adversidade, amor são passos perdidos, feliz adversidade, amor são passos perdidos, são demência dos olhares. O segundo momento acontece aqui e agora, no Mosteiro de Travanca, juntamente com os nossos convidados que se juntaram a nós presencialmente, como é o caso do arquiteto Hugo Martins. Olá, seja bem-vindo. Ao norte, terra que não é de todo desconhecida. E Marta Sousa. Olá novamente. Hugo, começaria por si, não se importa? Não. Vamos lá? Vamos. Hugo Lopes Martins é de Vieira do Minho, Braga, arquiteto projetista, mestre pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, defendeu em 2017 a sua dissertação de mestrado sobre a Agostina Bessa Luís, intitulada Há uma data na varanda desta sala, Arquitetura e Literatura, Afinidades Eletivas. Um estudo com base no choque entre a literatura e a arquitetura, que é colmatado com outras áreas como a filosofia ou a antropologia, usando como referência os romances A Sibila e o Mosteiro e as suas referências temporais. Hugo, porquê esta paixão por Agostina? Deixem-me fazer-vos uma inconfidência. Quando nós enviamos um e-mail ao Hugo, no sentido de o convidar para estar nestas conferências andantes via online, recebemos em resposta um e-mail extenso, onde argumentava por que não fisicamente, por que não? Esta vontade de conhecer os lugares, de vir respirar os ares de Travanca, desafiava ou não? Olha, antes de mais, boa tarde. Sorte a nossa. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Aceito o tal, cá a Carolina.
Muito bem. A Marta, obrigado. Eu já cá tinha vindo algumas vezes, nunca tinha entrado neste sítio. Daí também um interesse em percorrer novos percursos, que para mim são novos, para outros não é? Mas creio que este tema em si e mesmo a abordagem que estamos a ter neste ciclo de conferências, os lugares dos artistas, não seria totalmente... Novo. Também. Mas seria um pouco descabido ser online. Descabido, ok. Ou seja, estamos a falar de um lugar, mas não estamos a presenciar esse lugar. Então, talvez não estivéssemos na harmonia perfeita na conversa. Por isso daí também um pouco a vontade de visitar algo mais. Se não fosse um mosteiro, claro que seria também, temos, por exemplo, na Sibila a Casa do Paço, mas o mosteiro, é agradecer novamente ao Presidente, que já cá esteve, porque é uma hipótese única e talvez das últimas de o ver como ele é, e é mesmo de agradecer imenso ao Sr. Presidente. Que bom, que bom. Arquitetura, literatura, uma relação improvável, não? Tal como Agostina. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Antes de mais, começar por relatar-lhe um pequeno episódio da primeira vez que eu cá vim e que queria entrar na Casa do Paço, ou pelo menos fotografá-la perimetralmente, não é? E não conseguia ir lá, ou seja, não tinha autorizações, não tinha ninguém que... Então o que é que aconteceu? Eu dirigi-me à Guarda Nacional Republicana. E a primeira coisa que... Eu expliquei o meu problema quando entrei, e a primeira coisa que me disseram: Agostina, Deus me livre. Então porquê? Porque a Agostina tem esta relação com as pessoas de amor-choque. Ela própria dizia que gostava de provocar o choque na pessoa, porque gostava de a pôr contra ela própria a ver a sua própria matéria. E isto é muito interessante. Transpondo isto nos termos que disse, literatura, arquitetura, há também aqui, Se lembrou dessa relação? lanço já aqui uma farpa mais para a frente, que é o mosteiro, refere isso especificamente. Quem escreve algo, não é? Tende a escrever conforme a sua personalidade o dita ou o manda. E o mosteiro, exatamente. E o que ela dizia é: nem sempre o que é escrito é a verdade. Porque há muita biografia que vai-se acrescentando um ponto, para não dizer outras coisas, não é? E o que me ocorreu na altura foi: isto é mesmo a verdade dos acontecimentos. Nós pensamos em qualquer acontecimento histórico e alguém o teve que escrever. Por ordem de quem? Quem é esse agente invisível, não é? Que permite ou não que a coisa se escreva. E a partir daí fui fazer uma perspectiva histórica com o que se passou na arquitetura durante estes anos, entre estes dois romances, a Sibila e o Mosteiro, entre 54 e 80, um pouco atrás também, um pouco à frente também, mas não muito, e tentei fazer com que o que ela dita nos seus romances, que não são romances, vamos já falar sobre isso, não são propriamente romances, o que é que ela dita e o que é que está escrito? Será que podemos pôr um paralelo nisto? E será que se conjugam ou que se confrontam? E acho que a grande tentação de escrever esta dissertação de mestrado foi exatamente essa. Ver se há uma conjugação ou um confronto entre estes dois. Muito bem, muito bem. Então agora propunha olharmos para Agostina Bessa Luís e do seu ponto de vista e do trabalho académico que realizou, identificássemos os lugares da Agostina. Aqueles que foram incontornáveis, ou na vida ou na obra, quais é que identificaria? Para falarmos dos lugares da Agostina, temos que falar da Agostina em si. A Agostina fez há pouco tempo, bastante recente, fizeram 98 anos do dia do seu nascimento, foi a 15 de outubro de 22, em Vila Miã, e foi batizada exatamente neste sítio, no Mosteiro de Trabanca.
com uma história muito interessante. Porque Não neste espaço, mas na igreja aqui ao lado. na igreja aqui ao lado, sim. Uma história muito interessante porque só muito mais tarde é que ela conseguiu fazer a revisão da sua certidão de nascimento, porque foram as tias da Casa do Paço que a registaram e registaram-na como tendo nascido em Travanca, daí ser batizada aqui. Entretanto, esse caso foi revisto. Pronto, ela passando muito à frente, porque estes acontecimentos intermédios da ida para várias casas porque o pai tinha um certo estilo de vida, de não ter um poiso fixo que depois mais tarde se traduz na sua literatura. Vamos tentar não abordar muito esse tema porque isso vem nos romances. Mais tarde, em 45, casa com o Alberto Luís, também um acontecimento fora do normal. Toda a vida da Agostina é um acontecimento extraordinário, uma conjugação extraordinária. Ela é uma mulher que, na década de 40, do século XX, vai aos jornais e publica um anúncio a dizer procura-se marido. Isto é extraordinário. É algo que nunca... Não há comparação. E é assim que ela conhece Alberto Luís, casam, ela move-se para Coimbra, porque ele estuda lá, só depois, posteriormente, é que tomam residência fixa no Porto. Depois, mais um acontecimento. Em 1948, ela tem o seu primeiro livro, que é O Mundo Fechado, publicado, porque antes disso tinha tido dois livros, que é Os Deuses de Barro e o Ídolo de Barro, se não me engano, que só se conhece um. E tudo com pseudónimos, nunca em voz própria, digamos assim. Depois surge 1950. Em 1950 surge um livro que são Os Super-Homens. Um livro raríssimo que muito pouca gente teve na mão, com uma história muito interessante, porque é aí que nós notamos quem é que vai ser Agostina. Não pelo livro em si, mas pela controvérsia. Na altura ela enviou alguns exemplares a jornais, a críticos de literatura, e teve a felicidade de enviar ao Sr. Jaime Brasil. E o Sr. Jaime Brasil fez uma crítica do seu livro a dizimá-lo completamente. Mas há ali algo que ela nota nesse choque, que ela percebe que aquilo não é sobre o livro em si, é sobre ela. Então, o que é que aqui começam a acontecer os opúsculos da Agostina, em que ela lança 2 opúsculos em resposta à crítica de Jaime Brasil, e que nós podemos afirmar claramente que isto foi um início em Portugal, um início muito sério de um olhar para a palavra feminismo. Uma coisa que só 21 anos, 23, 24 anos depois, com as novas cartas portuguesas das Três Marias, não é que se aprofundou esse tema. Na verdade, Agostina lança-o em 1950. Ou seja, novamente, é tudo extraordinário. Há uma percepção histórica, é mesmo Sibila. Ela foi buscar isso à tia e tornou-se Sibila. E com isso de Sibila, entra então nesse romance, que por si só também é uma aventura. É manuscrita em 1953, é editada em 1954, a Sibila. Mas em 1953, mesmo sem ser editado, ganha o seu primeiro prémio. Ou seja, é extraordinário, é extraordinário. Queria só também dizer mais 2 datas de dois outros livros, porque interessam neste contexto, que é 1971, que é o livro de contos A Brusca, onde tem um conto especificamente sobre este mosteiro, que é Casa Morta e Pia Batismal, e então 1980, o caso do mosteiro. Partindo agora para a ideia do lugar, não é? Precisamente. Até porque fez referência à vida dela e eu estava a ouvi-lo e estava a ver a Agostina, nestes contextos, obriga-nos a passar diferentes lugares e a contar a história e nós a imaginarmos o percurso dela, não é? Exatamente. Exatamente. E agora os lugares. E temporalmente também, e vamos já a isso.
antes de aprofundar na questão do lugar como sítio geográfico, tenho também que voltar um pouco atrás, porque a Agostina é uma escritora que se lê de diversas maneiras. E ela aponta nos seus livros uma coisa muito específica, que é a pessoa e o lugar à volta dessa pessoa e as pessoas à volta desse lugar. Ou seja, nós ficamos com uma ideia de que muitas vezes, não quer dizer sempre, muitas vezes, o lugar é aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquela multiplicidade de coisas que se passa à volta dessas pessoas. Temos aqui já uma definição de lugar. Sim, temos aqui uma definição O lugar de lugar. são as pessoas. Exato. E é interessante porque, como já disse, a vida dela foi a saltitar de lugares, não é? Derivado do pai e das suas funções. E ela busca nos romances esse lugar que ela perdeu, que não é necessariamente o lugar físico, mas sim as pessoas. Isto é muito claro na Sibila, principalmente na parte final, em que ela faz uma retrospectiva do que é que vai ser a vida dela agora que algo aconteceu, foi a morte da tia, o que é que será daqui para a frente e o que é que ela vai ser, no que é que ela se vai transformar. Será que vai levar algo dali? Então, isto leva-me a falar da recriação desse lugar, não é? E isso é à volta disso em que ela consegue escrever e imaginar ou recriar as coisas. Isto para dizer que, como já tinha dito, a escrita da Agostina, eu não considero, isto é uma opinião um pouco arrojada, mas eu não considero a escrita da Agostina ficção. Não consigo vê-la como ficção, consigo vê-la como recantos de memória, como fragmentos perdidos que são colados, muitas vezes de diversas maneiras, mas são sempre eventos da vida da Agostina. Tanto é que, como eu tinha afirmado atrás, há páginas tantas diz que a Agostina consegue-se encontrar a Agostina no mosteiro, no livro do mosteiro, através de Belchior. Exatamente. O Belchior é uma história muito engraçada, que há uns artigos muito interessantes a surgir da teoria queer em Agostina. Se não me engano, a Alda Maria Lentina tem um estudo sobre isso neste momento. Isto para dizer o quê? Há assim um desvio de sexo entre feminino e masculino de Agostina, em que ela assume a postura feminina, mas também masculina, como é o caso de Belchior. Belchior é claramente Agostina, e eu até posso lançar uma maneira de ler o romance, que é: Agostina precisava de ser Belchior para conseguir escrever história. Ou seja, Agostina dizia, ela em 40, se não me engano, escreveu a biografia de Floribela Espanca, mas ela antes disso, em 50, ela antes disso dizia que as biografias são para biógrafos, e os biógrafos são os próprios que vivem a vida, ou seja, mais vale alguém escrever de si do que pedir a outro que escreva. Daí ela fazer a própria autobiografia, não é? Também, Ou exatamente. A sua. Também, exatamente. E ela, para escrever sobre si, e isto é uma parte muito interessante, ela, para escrever sobre si, vestiu-se de Belchior. E conseguiu fazer um capítulo, o último capítulo do mosteiro, um capítulo de história sobre o mosteiro de Travanca, vestida noutra pele que não ela. Ou seja, era-lhe mais fácil falar de si vendo-se de fora, de outra perspectiva. E nem sempre essa perspectiva era feminina, neste caso é masculina. No caso de Sibila, é feminina à germa. Claro. Não é? Pronto, em ambos está Agostina. Não sei se poderia fazer agora um pequeno paralelo com a arquitetura. Claro, à vontade.
Eu gosto de chamar a Agostina uma profetisa. Não tanto Sibila, profetisa. Não são bem sinónimos. Isto porquê? Porque havia uma... Isto tudo tem uma razão. Havia uma antropóloga, que era a Ruth Benedict, que dizia fazia um estudo em que dizia que nós somos, culturalmente, aquilo que a sociedade é naquela altura. Até aqui tudo bem. Mas quem foi o primeiro a fazer com que a sociedade fosse assim, não é? Daí deriva o meu estudo de arquitetura, em que, por exemplo, eu consigo dizer que em 1950, na altura da Sibila, e acreditando, obviamente, que a Agostina não conhecia a fundo o mundo da arquitetura, havia um movimento chamado Team 10 na arquitetura, em que se dizia que deveríamos viver a vida em clusters, ou seja, em aglomerados, não é? E o engraçado é que em 53 a Agostina, na Sibila, exprime exatamente isso, em que a vida é vivida em aldeia. E ela, quando faz o percurso ao Porto e quando volta a Amarante, ao Mosteiro, ou à Casa do Paço, ela diz sempre, isto agora misturando os dois romances, ela diz sempre a mesma coisa, que é a vida vive-se em aldeia, ou seja, vive-se em grupo. E a minha questão é, como é que será possível, não é, em termos de arquitetura, termos falhado essa característica de olhar para quem mais sabe, não é? Que foi quem já contou uma história, que vivenciou, e que nos está a dizer isto de caras, e nós ainda demorámos algum tempo a lá chegar, não é? Pronto, isto foi um grande ponto de partida para mim, para depois continuar o meu estudo. Claro que o estudo baseia-se nestes dois romances, porque a duração é muito curta, mas também porque é impossível, praticamente impossível, saber ao certo quantos lugares havia dentro da Agostina. Nós temos Vila-Miã, temos a Casa do Paço, temos o Peso da Régua, temos Coimbra, Porto, Gaia, Póvoa de Varzim, eu ia dizer outra, Vila do Conde. Mas pronto, é assim, é uma pluralidade genial. E depois ela consegue fazer lugar, mesmo sem estar nas condições naturais dela. E aqui surge uma história muito engraçada de uma viagem que ela fez com a Sofia Melbrenner à Grécia, onde iam visitar uns monumentos, e de repente, no meio da viagem, elas estavam a percorrer uma encosta super íngreme, nas suas calmas, e aparece um sujeito a vender limonada. Pronto, e a Agostina põe-se a falar com ele, e a Sofia Melbrenner diz assim: Agostina, temos que ir ver o monumento e tal, viemos aqui para isso. E ela diz: agora? Para quê? As pedras estão lá há não sei quantos anos, este homem daqui a nada vai embora. Exatamente. Ou seja, isto reforça, não é? A importância das pessoas. A importância da pessoa como criadora de lugar e como sendo um lugar ambulante, não é? Isto vem de encontro também a uma nostalgia, a uma busca do que possa ter perdido no passado. Eu, quanto a isso, tinha aqui, este é o meu estudo, tinha aqui umas frases para ler, são transcritas dos livros. Esta é do Mosteiro. O vale modificava-se, tornava-se mais ruidoso, passavam automóveis nos barrancos, embora quebrando os semieixos e deixando nas silvas laivos de tinta. Já não se viam mulheres com colete de linho, espiolhando-se nas varandas. Isto claramente é uma perda que ela sente. A vinda em 1980 já foi os primeiros momentos da televisão, com a RTP, não é? E os carros, que ainda eram poucos, mas já existiam. Ela aqui sente que as fisionomias do que ela conhecia alteravam. Tudo se modifica, não é? E não é só o lugar, mas também já é a memória dela da pessoa que ali estava, do barranco que podia estar ali porque o amigo passou lá e viu. Ou seja, esta nostalgia com a terra é a nostalgia também com a pessoa, com a perda dessa pessoa.
Vou ler uma nova passagem. E isto vai de encontro ao que tinha dito há pouco, em que cada um escreve a sua história, não é? E cada um é também um lugar, mas será esse lugar verdadeiro. E a Agostina diz-nos isto, também no mosteiro. O que há de terrível na história, quer dizer, falseador, é que ela é feita com a pena da classe média, de baixa inspiração e, para mais, grosseiramente moralizante. Tudo são princesas virtuosas e devotas, ou então homens mesquinhos na sua estreita vida de impassível mando. Os seus apetites, que se vão buscar ao próprio rolar dos astros e não ao simples testemunho humano, ficam reduzidos a parágrafo exemplar ou odioso na folha que se escreve. O sectarismo, o mecanismo político, a sensibilidade deformante do historiador coevo bastam para produzir monstros e, com eles, satisfazer meio mundo de mórbidos e ignorantes. É esta a postura dela. Para além da pessoa ser tão importante para a Agostina, ela era depois muito crítica, não é? Exatamente. Ela era completamente mortífera. Ela continua e dando vez e voz às palavras da Agostina. Exato, ela continua, ela é completamente mortífera, mas imensas vezes. Ela não tem uma paragem. Mas eu acho que voltando ao início e finalizando o meu tema, acho que a questão é mesmo esta, é a história somos nós, não é? E somos nós que a escrevemos, somos nós que a ditamos. Quando alguém a dita por nós, é porque algo não vai ser dito. É melhor que sejamos nós a dizê-la, e foi por aí que a Agostina fez os seus estudos autobiográficos, muito curtos, mas sempre muito assertivos, muito acertados. Porque ela própria acreditava que se não ela, quem? Não é? E para finalizar, queria deixar aqui uma pequena frase da Agostina, que é mesmo a maneira dela ver o mundo. É muito curto. Eis como se termina um livro, deixando sempre alguma coisa por dizer. Afinal. Exato. Muito bem, muito bem. Bem, a conclusão é que realmente estes lugares que nós andamos atrás, não é? Que o State Talk procura, os lugares, afinal não são só os lugares geográficos, ou os lugares geográficos são realmente as pessoas que os vivem, não é? Exatamente. E que a Agostina nos explica muito bem através da sua obra. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Hugo, pelo seu tempo. Marta Sousa, uma pessoa da equipa do State Talk, que também enveredou no caminho da investigação e que concluiu o seu mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural. Em 2019 defendeu a dissertação Rota dos Artistas, uma viagem pelos municípios do Porto e Amarante. Um projeto concebido entre a teoria académica e a prática do local, com o State Talk, que desde logo assumiu o compromisso em materializar o desenho co-construído deste itinerário. E cá estamos a cumprir esse desígnio, tendo a nossa Marta como uma das executantes. Marta, uma vez que nos tens acompanhado em todas as conferências, já partilhaste connosco o que te levou a escolher o contexto Amarante, justificaste o porquê da escolha destas e não de outras personalidades, perguntava-te agora, como é que realizaste esta investigação? Que metodologia usaste? Que resultados chegaste? E, por fim, que nos esclarecesses este conceito de rota e roteiro, muitas vezes conceitos que são confundidos, não é? Verdade. Boa tarde a todos. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de cumprimentar a Carolina Mendes, do State Talk Instituto, o meu colega de painel, o arquiteto Hugo Martins, o presidente da Junta de Freguesia de Travanca, na pessoa do Sr. Fernando Cunha, e restantes que nos estão a acompanhar nesta iniciativa, que hoje enaltecemos a figura de Agostina Bessa Luís, precisamente neste espaço que serviu de inspiração para uma das suas obras, O Mosteiro. A Agostina, como sabemos, com raízes amarantinas bem vincadas, é precisamente uma das figuras que integra a Rota dos Artistas,
um produto que começou a ser apresentado na primeira conferência andante e que está assim a ser produzido pelo State Talk Instituto. Esta rota nasceu a partir do desenvolvimento do trabalho académico, como a Carolina já referiu, uma rota dos artistas, uma viagem que se faz pelos municípios do Porto e de Amarante e que incide na preparação de uma rota turístico-cultural e que contou sempre desde o princípio com a colaboração do STEI. Dando assim continuidade ao que foi abordado na primeira conferência andante, hoje vão ser aprofundados outros pontos deste trabalho académico, nomeadamente as metodologias que foram utilizadas para a construção deste, o conceito de rota, no qual se centra o estudo, e o produto que está a ser assim criado, dando até alguns exemplos de rotas existentes e que são conhecidas pela comunidade e pelos académicos. No decorrer da investigação académica realizou-se uma recolha da história biográfica dos artistas, falamos assim deste modo de Agostinho Bessa Luís, Teixeira de Pascoais, Amadeu de Sousa Cardoso, Acácio Lino, António Nobre e António Carneiro, dos quais se realizou uma investigação que incidiu na biografia, no tipo de legado que estes nos deixaram, ou seja, a obra literária, seja pintura, escultura, que movimento seguiam, caso o fosse, e os lugares de passagem e que lhes serviram de inspiração. E, por último, as relações de amizade que estes estabeleceram entre si. Com o estudo de campo, foi realizado um registro fotográfico a vários pontos da Rota dos Artistas e também foi percorrido um dos percursos da Rota do Românico, de forma a compreender a sua dinâmica e o desenvolvimento que esta oferece para a valorização do património nacional e também local. E para a região em que se insere, que é o Vale do Tâmega, o Vale de Sousa e o Vale do Douro. Completa este estudo ainda um inquérito que foi realizado, ao qual responderam 67 indivíduos de várias regiões deste país. Portanto, a comunidade também deu aqui a sua voz, não é? Exatamente. Sobre qual impacto é que a rota poderia trazer para a região e se faria sentido, assim, implementá-la. A maior parte dos indivíduos, ou seja, 95% das pessoas, sabiam o que era uma rota, dando até exemplos de várias que existem, quer na região onde vivem e que também conhecem. A mais mencionada foi a Rota de Românico. Está tão próxima. Exatamente, encontramos-nos até num dos mosteiros. A Rota do Porto Liberal, que também é um projeto ainda recente, mas já muito conhecido. A Rota dos Vinhos Verdes, precisamente aqui da nossa região. Rota da Filigrana, a Rota das Aldeias Históricas de Portugal, Rota dos Jardins, Rota da Cerâmica, do Figurado, a Rota dos Geossítios, Rota do Vinho do Porto e Douro e a Rota dos Moinhos. São, assim, alguns dos muitos exemplos existentes que se encontram espalhadas por Portugal fora. Eu queria destacar ainda nesta abordagem do questionário que 85% das pessoas afirmaram que faz todo sentido a existência de uma rota dos artistas neste território e que salvaguarde este património e a memória destas figuras ilustres. Que veio a dar mais força, que nos veio a dar mais força para implementá-la, não é? E as personalidades que integram a rota dos artistas acabaram por ser assim as mesmas que os indivíduos assinalaram como as que mais conhecem. Mas o que é isto, afinal, do conceito de rota que estamos aqui hoje a falar, que é associado a diversos contextos, como ao património cultural, e por vezes este conceito é confundido com o significado de roteiro, embora estejam sempre associados. Ao longo da pesquisa que eu realizei, vários autores referem e é à conclusão que chegam que uma rota é assim um caminho direcionado, quer seja rodoviário, marítimo ou aéreo, com indicação de um sentido ou de um rumo a ser seguido. Numa rota tem que haver sempre um ponto inicial e um ponto final e uma sequência nos destinos que vão ser visitados. E é de destacar que esta pode contemplar vários roteiros e passar por várias regiões, tal como acontece na rota que estamos a construir,
que acaba também por ser composta por pequenos roteiros referentes a cada artista e que abrangem vários concelhos. Portanto, temos uma rota, começa num ponto e termina no outro. Sim. E a rota lá dentro tem pequenos roteiros, e falamos da rota dos artistas. Exatamente. Pequenos roteiros estes estão associados a cada artista, não é? A cada um dos artistas, exatamente. O que eu queria também referir é que uma das formas assim que existe de relacionar o turismo e a cultura é assim com a criação destas rotas turísticas que facilitam até o acesso aos bens culturais existentes, e é uma forma também de os promover. A rota utiliza assim a história como um atrativo para fins de promoção e comercialização turística, promovendo o turismo local e, ao mesmo tempo, valorizando assim o património existente na região em que se insere e também, por vezes, a comunidade. Ajuda nesse sentido. Para não acontecer, desculpa interromper, Sim, para não sim. acontecer aquela situação que o Presidente da Junta dizia, que o mosteiro já está aqui há tantos anos. Exatamente. E que de repente entrou uma senhora da comunidade e que nunca tinha estado cá, não é? Sim, sim. Por Isso é pode que ajudar a acessibilidade da comunidade a usufruir do património edificado, não é? Sim, a gente já comprova isso até com essas rotas existentes. A rota de Românico, por exemplo, que impulsiona muito... Facilita essas visitas. Claro, não é? claro que sim. Continuando, nós ao idealizar esta rota tivemos assim atenção a algumas componentes para que esta não seja confundida com o roteiro. Por isso é que também considerei importante referir o que é que acaba por ser um roteiro. Que este pode ser entendido como uma descrição pormenorizada de uma viagem que se execute, um itinerário ou ainda uma indicação de uma sequência de atrativos que existem numa determinada região e que podem ser assim visitados. Nós no roteiro não tem de existir obrigatoriamente o tal ponto inicial e o ponto final, tal como na rota, como acontece na rota, e o visitante pode começar a visita em qualquer um dos pontos. Pode até ser circular. Exatamente, o visitante é que decide, sim, criando até o seu próprio trajeto. Para finalizar e reforçando o papel que as rotas têm num determinado território, estas são de facto um dos produtos mais procurados nesta vertente que é o turismo e que nós trabalhamos. Fazem parte de um processo ativo, interativo, evolutivo e que é essencial nesta área do turismo, do lazer, embora necessitem de uma programação minuciosa e de uma gestão otimizada. Este produto que está a ser desenvolvido, e também para terminar, e que hoje está a ser aqui apresentado, vai ao encontro destes conceitos que foram abordados, uma vez que se trata de uma rota que abrange o norte de Portugal, onde é valorizado o património cultural e devidamente assente no conhecimento e no saber fazer das próprias comunidades. Precisamente, e eu ia acrescentar essa parte que é a rota dos artistas, ou na rota dos artistas à procura do belo. Este produto que nós estamos a implementar tem a essência do State to Talk, sim, que é implementar esta rota de base comunitária, ou seja, esta proximidade com a comunidade é essencial para que ela mostre o que de melhor tem, através da vida e obra dos artistas, mostre o que de melhor tem a comunidade. Exatamente. Muito bem, obrigada, Marta. Obrigada. Bem, considerando que a conferência andante de hoje acontece em homenagem à incontornável escritora Agostina Bessa Luís, lembrar aqui, e já foi mencionado pelo nosso convidado, que no passado dia 15 de outubro a nossa diva faria 98 anos. 98 anos de criatividade, 98 anos de belo. E é à procura desse belo que a equipa do State to Talk Instituto tem estado a fazer uma pesquisa profunda sobre a vida e obra da Agostina, sempre na perspectiva de alocar este conhecimento geograficamente, tendo em conta os lugares geográficos, como falamos, assim como as pessoas.
Convidamos e estamos abertos a contributos da comunidade, de investigadores, de familiares, de amigos e admiradores, no sentido de partilharem connosco o que sabem para tornar este roteiro ainda mais completo. Assim, a Rota dos Artistas está a ser aprofundada e existe já um roteiro exclusivo da escritora, que foi sendo desenhado entre Esposende, casa onde viveu com o marido e, segundo as suas palavras, onde conheceu dias de uma perfeita harmonia consigo mesma, Póvoa do Varzim, terra da sua idade de prata, onde viveu os passos mais promotores da sua vida entre o sagrado e o profano, Vila do Conde, aqui a Agostina viveu numa casa majestosa, com salões que teriam servido, segundo as suas palavras, como pavilhões de caça. Porto, onde viveu grande parte da sua vida, onde casou com o marido que encontrou por um anúncio do jornal este que mais tarde foi diretora, o 1º de janeiro. Travanca, onde se encontra a casa que em tempos era da família de Agostina, Casa do Paço, onde moravam as tias e os avós da escritora e que é referenciada em muitos livros seus, nomeadamente na Sibila e no Mosteiro. Vila Miã, lugar onde a autora diz ter nascido e, não obstante, afirmou nos seus escritos. Gatão, terra onde Agostina conviveu com os demais artistas e escritores. Amarante, terra à qual a escritora se refere como sendo a sua terra-berço e afirma com palavras de apreço. E vamos até ao Douro com Agostina, para onde foi com 15 anos, quando há a primeira crise financeira da família, e onde lia tudo o que podia, tendo uma biblioteca enorme ao seu dispor, acabando por escrever 3 livros: O Ídolo de Barro, Água da Contradição e Deuses de Barro. Apenas um editado, o Deuses de Barro. Assim terminamos a segunda das 3 conferências, estruturadas com o objetivo de ir esclarecendo em que consiste este itinerário temático, que acaba por ser fiel à essência do State to Talk, pois a ser implementado, lá está, de base comunitária, será uma rede de proximidade com os locais. Ao percorrer a rota, ficaremos mais ricos, pois passaremos a conhecer de perto os artistas, os seus lugares de eleição, algumas histórias e vivências em que em tempos os ligaram e que deram um mote à designada geração de ouro de Amarante. Este produto, como dizíamos no início, é um produto turístico-pedagógico. Não é apenas dedicado aos turistas e aos visitantes, mas também a outro público, com uma intenção mais educacional. Às famílias, aos grupos de crianças ou jovens, grupos da ATL, às universidades séniores e, entre outras, às escolas, que, por um lado, queiram levar a cultura local através da vida e obra destes artistas para as suas salas de aula, ou fazendo destes lugares de aprendizagem as suas próprias salas de aula. E como é que isto acontece? Na próxima conferência explicaremos em pormenor esta vertente mais pedagógica da rota. Considerando que o State to Talk Instituto é uma instituição privada de impacto social que atua na área do desenvolvimento local, do turismo sustentável e que desafia os visitantes a sentirem os recantos de Portugal através de experiências de imersão cultural, de língua e cultura portuguesa, o lançamento oficial desta rota temática é para nós mais uma ferramenta para usarmos com os locais para edificar itinerários que tenham um propósito de oferecer uma alternativa inteligente de visita, artística e literária, que prima pela originalidade e a autenticidade do destino. Assim terminamos este dia da Agostina, mas não sem antes agradecer aos nossos convidados por disporem do seu tempo e partilharem o seu conhecimento, à Junta de Freguesia de Travanca, na pessoa de Fernando Cunha, por nos ter recebido tão bem, à Moviland, por se juntar a nós na caminhada Vila Miã Travanca, à Arte Tâmega, na pessoa de Névio Silva, que alegrou a nossa tarde, à equipa técnica, na pessoa de Fernando Cardoso, e a todos os que participaram na caminhada da Agostina Bessa Luís, e a vós, que nos acompanhais desse lado. Bem, e não podíamos terminar esta conferência sem falar com o Gonçalo Valles, o nosso pintor, que nos acompanhou aqui nesta conferência, e à medida que íamos conversando, ias retratando aí a Agostina.
Gonçalo, o que é que pensaste quando ias marcando aí as linhas? Tentei, Bastante redondas? sim, é uma linguagem que tenho vindo a desenvolver e tentei captar traços principais da Agostina e foi este o resultado. Quando iniciávamos esta conferência, alguém dizia, vamos ter o Amadeu de Sousa Cardoso de Travanca. Mas não pode ser, nós temos a Cássio Lino, portanto vai ser o próximo a Cássio Lino. Não, vai ser o Gonçalo Alves, claro, no futuro, com grande sucesso. E o State Talk também está contigo. Obrigada por este desafio. Portanto, temos aqui a nossa Agostina, bem presente, com os olhos bem marcantes, que é próprio das tuas pinturas ultimamente, não é? Que te diferencia. Exatamente. Venho todas as personagens, os olhos são muito característicos e as linhas. Dás uma importância grande ao olhar. Dou. Muito bem, obrigada. Obrigado aí. Bem, e assim terminamos com um forte abraço daqueles que não se podem dar hoje, com o contexto de hoje, mas que se sabem tão bem. Bom fim de semana e marcamos já encontro em Gatão, no próximo dia 7 de novembro, para a terceira e última conferência em homenagem ao escritor Teixeira de Pascoais. Até para a próxima, muita saúde e fiquem bem.